Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens com o tema 1, acolhimento, cuidado e amizade. Essa expressão 1 vem do conceito de unidade. O que nós queremos propor a partir desse mês é desenvolvermos na nossa comunidade a unidade. Nós vamos ter uma estratégia através de grupos pequenos para desenvolvimento de vínculos, de relacionamentos. Por quê? Porque nós entendemos que hoje nós temos uma grande dificuldade. E isso não só se aplica à igreja. Eu acho que no ambiente da igreja a gente sofre um pouco essas consequências da cultura. Dificilmente você vai conhecer a pessoa que está do seu lado. Nossa igreja cresceu muito nesses últimos anos, muita gente chegando, tem crescido, e isso causa também esse sentimento, essa sensação de que a gente não se conhece. Agora, isso também vem da cultura em que nós vivemos. Essa cultura que não nos proporciona vínculos, relacionamentos com as pessoas, vínculos verdadeiros, profundos, amizades verdadeiras. Embora a gente viva um momento de tecnologia que nos possibilita essa conexão através das redes sociais, e me parece até uma contradição, porque embora a gente saiba tudo sobre a vida do outro, não há intimidade, não há vínculo, não há relacionamento, e não há amizades verdadeiras. E diante desse contexto é que nós estamos propondo o acolhimento, o cuidado e a amizade. E hoje eu quero falar com você sobre acolhimento. Talvez algumas pessoas não entendam o significado dessa palavra, acolher, buscando acolhimento. E na introdução dessa mensagem de hoje eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, é que todos os seres humanos, eu e você, nós precisamos, nós buscamos pessoas que nos acolham, pessoas que nos escutem, pessoas que nos deem atenção, pessoas que nos abracem, pessoas que simplesmente nos ouçam, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de intervenção. Sabe aquele sentimento que a gente tem no coração de encontrar alguém para desabafar? E de repente você até encontra, e logo na sua primeira respirada, a pessoa já interpela você, e já diz: olha, eu vi um texto no grupo do WhatsApp, eu vi uma reportagem, eu acho que é depressão que você tem, olha, eu acho que você precisa ler tal autor. Me parece que há uma busca por esse tipo de acolhimento, um acolhimento sem julgamento, um acolhimento sem intervenção. Então nós buscamos isso. Agora há um segundo problema diante disso, o problema de que o momento em que a gente vive não possibilita isso. Por quê? Falta de tempo, a gente tem pouco tempo para se dedicar a outros relacionamentos e ao acolhimento. Um outro sentimento, impaciência. Sabe aquela sensação de você estar no hipermercado, no shopping, saindo do banco, e de repente você encontra alguém e a pessoa quer falar, e a pessoa fala, e você fala: meu Deus, e você quer mexer no celular, o celular vibra, e a sua esposa do lado, e quando a pessoa sai, você fala: nossa, como fala, hein? Meu Deus, né? E ainda mais quando você está nesse movimento, em trânsito, né? Na fila de um caixa, saindo, correndo da chuva, alguém para com você no portão e fala: rapaz, deixa eu contar uma coisa para você, e está chovendo e a pessoa continua falando. Essa impaciência, essa falta de tempo é reflexo dos dias atuais. A gente quer ser acolhido, mas nós não gostamos muito dessa possibilidade de acolher os outros. Ainda mais na cultura polarizada em que a gente vive, ainda mais numa cultura de informação, onde nós temos respostas para tudo. Nós estamos falando sobre alguma situação, o celular está nos ouvindo. Já teve essa experiência, bem Black Mirror? Está falando sobre alguma coisa, e quando você entra numa rede social, o celular te ouviu, e ele está lá dando respostas para você, né? Apresentando propagandas das coisas que você conversou com a sua esposa, com seus filhos na sua sala. Essa geração da informação também migra para os nossos relacionamentos, e
a gente quer aconselhar mais os outros do que acolher. A gente quer informar e colocar para fora a nossa opinião sem acolher. E o que a Bíblia nos ensina sobre acolhimento? Vamos olhar para Jesus, porque Ele é nosso paradigma, Ele é nosso modelo. E aí eu quero ler com você o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43, é a narrativa da cura de um cego. E olha que interessante, há apenas um relato no Evangelho de Lucas sobre a cura de um cego. E nesse relato há dois eixos teológicos importantes. O primeiro é que o próprio cego, ele tem uma palavra de cunho teológico. Ele diz, olha, filho de Davi. Ele faz uma reflexão que aponta para o caráter messiânico de Jesus. Há uma segunda coisa que tem como um indicativo messiânico, como um cumprimento da profecia, o fato de Jesus curar um cego, conforme as profecias do Antigo Testamento, especialmente dos textos de Isaías, que dizia que o Messias traria vista aos cegos. Esse texto tem dois eixos importantes teológicos, messiânicos. E ele diz assim, preste bem atenção nessa história. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e o seguia, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Quando nós temos aqui a revelação de um sinal messiânico, especialmente que nós encontramos em Isaías 29, 18, Isaías 35, versículo 5, Isaías 42, versículo 7, nós temos um indicativo do ministério terapêutico de Jesus. Há o apontamento de que Jesus curaria, o Messias curaria, e é característica do ministério de Jesus a cura. E essa expressão, ministério terapêutico, é porque ele nos mostra algo recorrente na vida de Jesus. A maneira respeitosa, a maneira acolhedora, o trato que Jesus tinha com os seres humanos, especialmente aqueles que passavam por uma condição de sofrimento, de dor, de angústia, aqueles que eram excluídos e que estavam expostos à condição humana. É uma coisa muito evidente, muito clara no ministério terapêutico de Jesus, a forma, o trato terapêutico, a maneira que ele lidava com essas pessoas, inclusive com as expectativas das pessoas. Alguns queriam tão somente ser curados fisicamente, sem nenhuma reflexão a respeito de quem Jesus era. Jesus sabia lidar com isso. Havia os religiosos em torno disso, Jesus sabia da cobrança e da expectativa dos religiosos em torno dele. Mas ainda assim, ele tinha a sensibilidade, uma maneira de lidar com as pessoas. Nesse seu ministério de cura, havia uma forma muito especial dele tratar os seres humanos. Eu fico olhando para esse texto, Jesus nunca fez show, nunca expôs a vida das pessoas, dando ênfase naquilo que ele tinha quanto virtude. Ele sempre respeitou no trato terapêutico os seres humanos. Ele não tornou a cura um show, um espetáculo, mas ele tornou uma marca evidente no seu ministério. A forma e a maneira em que ele se relacionava com as pessoas. O que isso nos ensina diante dessa expressão acolhimento? Primeiro,
o fato de que Jesus tem a sensibilidade de parar. Preste bem atenção nesse movimento do texto, que é uma característica importante do ministério de Jesus e que acontece em outros relatos, mas nesse texto que nós estamos expondo e estudando, diz que ele parou. Ele parou. E quando ele para, nós percebemos aqui o conceito de prioridade, de como Jesus colocava o ser humano, a sua dor, a sua angústia, como prioridade no trato. Claro que há a missão da cruz enquanto objetivo, mas há também o respeito à dignidade humana, a valorização da vida, principalmente daqueles acometidos por situações como a desse cego. Ele poderia, como Messias, desconsiderar esse homem diante da sua missão. Ele podia chegar ao seguinte e falar: olha, eu estou muito ocupado agora. O texto diz, inclusive em outros relatos, que pessoas interpelavam, diziam: olha, pare de gritar, ele está muito ocupado, não acesse ele. E Jesus para ouvir. Ele para. Ele poderia dizer o seguinte: olha, eu tenho uma missão mais importante do que essa. A minha missão é a cruz. Eu tenho algo maior que isso. Então eu não tenho tempo para parar para te ouvir. Eu não tenho tempo para prestar atenção em você. Agora, o que a gente olha para a narrativa é exatamente o contrário. Sabe por quê? Porque o acolhimento é a prática da atenção. O acolhimento é a maneira que expressa o quanto Deus está atento, disponível a mim e a você. Ele simplesmente para. Há uma expressão que a gente encontra em alguns autores, mas ninguém sabe quem é o autor, que diz o seguinte: acolhimento é quando a nossa alma, ela se sente abraçada. É quando a nossa alma se sente abraçada. É quando nós temos atenção. E aí a gente olha para o texto e a gente percebe que Deus nos dá a devida atenção. Ele para. Não em que nós sejamos o centro, como alguns mas o pessoal que está na internet sabe dessa discussão. Alguns pregadores mais modernos aí têm dito que nós somos o centro. Não, nós não somos o centro do coração de Deus, e nem o centro da sua atenção. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele nos ama e esse amor, ele é pleno. E nesse amor há a valorização da vida. E quando há valorização, há acolhimento. Deus nos dá a devida atenção. Ele nos dá a devida valorização e nos dá ao ponto de ser disponível a mim e a você. A nossa história, a nossa narrativa, e nos acolher. Agora, a gente tem esse desafio. Qual é o desafio? Sermos chamados a partilhar desse ministério terapêutico. Não é bom a gente ouvir isso? Você que está aqui hoje, fala assim: olha, puxa, Deus está me dando atenção. Ele para. Ele para. Eu tenho os meus filhos e o Luca, ele tem um hábito bem interessante. Ele gosta, desde bem pequenininho, de chamar a gente para ver ele fazendo as coisas. E às vezes você está muito ocupado, fazendo outras coisas, e ele fala: pai, vem ver isso. E a gente meio que querendo não ir, mas o quão importante é para ele, naquele momento, mais simples que seja o que ele está fazendo, a figura do pai, a figura da mãe, prestando atenção naquilo que ele quer mostrar. E o texto diz que Jesus para, ou seja, ele nos dá a devida atenção. Ele nos acolhe. Agora, ele também nos convida a participarmos desse ministério de acolhimento. Por isso que Henri Nouwen cita uma expressão, não é do Henri Nouwen, que diz assim: acolher o próximo é acolher o próprio Cristo. Nós somos chamados a acolher as pessoas. Assim como Deus nos acolhe e nos dá a devida atenção, nós somos desafiados a acolher as pessoas com a devida atenção. E aqui, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque eu quero aplicar isso nas mais diversas áreas da nossa vida. Você dá a devida atenção às pessoas. Vamos então começar na primeira esfera da vida, família. Parar para dar atenção. Parar para dizer que eles são prioridade para você. Parar
e não dizer que outras coisas são mais importantes, mas parar para dar a devida valorização e atenção que nós precisamos, especialmente as pessoas que nós amamos. Então a gente não tem tempo. Essa cultura da impaciência, dizer que eu preciso parar para dar atenção para minha esposa, para o meu marido, para minha namorada, para o namorado, parar, não, como parar? Para o meu filho, abaixar na altura dele, prestar atenção no que ele quer nos mostrar, porque Deus faz isso com a gente. O ministério terapêutico de Cristo nos mostra diversos relatos onde Cristo tão somente para e nos dá atenção. Enquanto a gente é tão dividido em atenção, em tecnologia, WhatsApp, redes sociais, trabalho e tantas outras coisas que nos roubam a atenção, isso é um outro tema, as pessoas estão sinalizando para nós, nos chamando a atenção, porque elas querem que a gente preste atenção ao ponto de parar. Eu temo que a gente perca o timing disso, que a gente não perceba o quanto as pessoas que estão à nossa volta estão precisando de atenção, o quanto nós precisamos acolhê-las de fato, e o tempo passe. Agora, há um segundo desafio nessa consideração. Primeiro, é acolher as pessoas. Segundo, é eu e você, preste bem atenção, buscarmos acolhimento. Você precisa se aproximar de pessoas que te acolham. Não se distancie delas ao ponto de se isolar. E aqui tem algumas coisas complicadas. Nós nos tornamos pessoas competitivas, ao ponto de desconsiderar que o outro é importante para me ensinar alguma coisa, ou tão somente me acolher. E eu ouço isso muito, mas como assim vou procurar alguém que me acolha? Eu não preciso. Precisa. Como assim eu vou procurar alguém que abrace a minha alma? Como assim procurar alguém que me dê atenção? Eu sei que é difícil de encontrar, mas ainda assim não desista disso, de procurar acolhimento. Olha só o que Henry Nouwen diz: uma boa maneira para fazer-se amigo da dor é fazê-la sair do isolamento e compartilhá-la com alguém que a possa acolher. Olhe para a sua vida. Duas aplicações. Você acolhe as pessoas, você é um abrigo. Segundo, em quem você se acolhe? Em quem você se refugia? Em quem? Segundo a consideração do texto, nós vamos trabalhar apenas 2 pontos. Jesus tem a sensibilidade de ouvir. Olha só o que diz o texto. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Aliás, alguns estudiosos, alguns comentaristas chegam aqui a sugerir até um pouco de humor. Dizem assim: mas como que Jesus pergunta para um cego o que ele quer? Não é óbvio o que ele deseja? Porque ele está clamando: tem misericórdia de mim. Essa expressão misericórdia remete-se ao fato de que para aquele homem a sua enfermidade era uma enfermidade moral e religiosa. Era uma maldição, ele era amaldiçoado segundo a cultura religiosa e segundo ele mesmo. Por isso que ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu sou um amaldiçoado. Eu faço parte de uma cultura religiosa que diz que eu sou o quê? Fruto do pecado dos meus pais. Em outras narrativas, as pessoas perguntam para Jesus quem era o culpado e os responsáveis, porque as pessoas tinham as suas limitações físicas. Esse homem fazia parte de uma paisagem da época. Era muito comum que as famílias se distanciassem das pessoas que tinham alguma enfermidade de nascença, crônica. Jesus, ele para, ele dá atenção e ele pergunta: o que você quer que eu faça? Ele ouve aquele homem. Ele dá voz a um homem excluído diante do contexto que ele vivia. Ele dá voz a um homem
que jamais seria ouvido, porque fazia parte de uma imagem rotineira. Era uma imagem da cidade, como essas muitas imagens que nós temos, quando você passa num semáforo, alguém pedindo, você nem dá a devida atenção, nem para. Você imagina que Jesus para e pergunta: o que você quer que eu faça para você? Jesus ouve. Qual é a aplicação disso, se nós falamos isso no início desse culto? Deus nos ouve. Não é bom saber disso? Que Ele nos ouve. Então você veio aqui hoje, talvez se perguntando a respeito da sua vida, das lutas, e Deus está dizendo: olha, eu te acolho, eu te ouço. Agora, também, somado a isso, Ele está nos desafiando a participarmos do ministério terapêutico de Cristo, ao ponto de ouvir as pessoas. Da mesma forma que Cristo nos ouve, nós temos o desafio de ouvir as pessoas. Deixa eu fazer aqui um parêntese. Entre nós aqui, homens, nós temos dificuldade disso. Talvez por uma cultura machista, preconceituosa, a gente tem repulsa a ouvir as pessoas. A gente tem impaciência, mas é um chamado de Cristo. A sua mulher não pediu para mim falar isso, fique tranquilo. O ministério terapêutico de Cristo diz que nós temos que também ouvir as pessoas. Temos o desafio de ouvir as pessoas que estão à nossa volta, porque nós somos chamados a partilhar do ministério terapêutico de Cristo. Por quê? Porque o acolhimento começa com a escuta, a atenção e a escuta. Deixa eu te falar uma coisa aqui, vou aproveitar que meu filho não está aqui, está na outra sala. Eu estou vivendo fases novas, tenho 3 filhos, um em cada etapa e um com cada característica, cada personalidade, e é um desafio. Quem tem filho sabe disso. A gente quer que eles sejam como nós, e essa é uma fonte segura de frustração. Ou a gente quer que eles sejam como os outros esperam que eles sejam. Eu, como pastor, vivo isso. Meu filho adolescente, eu comecei a perceber que quando ele me procurava, nos minutos iniciais, a gente tinha uma ruptura. Então ele contava alguma coisa para mim, eu já interpelava, eu já pontuava e dizia: não, esse tipo de música não é legal, eu não penso como você, não é assim, e eu já fazia essa interrupção. E eu achava que isso era educação, que eu estava educando. Até que minha esposa me chamou e falou assim: olha, ele vai parar de contar as coisas para você, se você não o ouvir. E ele vai procurar outros ouvidos, que ouçam o que ele quer dizer. Você acha que é fácil? Você ouvir um filho que gosta de coisas que você não gosta? A vontade é que assim, você se morde, você pulsa, você fala: meu Deus, como que é isso? E você fica se controlando. Mas ele fala. E aí ele fala outra vez, ele começa a partilhar sentimentos do coração, ele começa a contar coisas da escola, e começa a falar de detalhes que você não sabia, mas porque você não se permitiu, e eu no meu caso, apenas ouvir, apenas prestar atenção, à escuta, sem respostas, sem falar que na minha época, sem falar e tão somente ouvir. Então, Cristo está nos chamando a isso, ao ministério terapêutico da escuta. Agora, há um desafio também, um segundo desafio nessa consideração. Procure pessoas que escutem você. Procure pessoas, não se distancie delas, não se isole. Eu sei, é muito difícil. Aliás, na nossa comunidade tem pessoas que vieram de outras igrejas, frustradas até com essa questão da confiabilidade, que talvez em algum momento falaram de coisas íntimas e não houve um trato cuidadoso, respeitoso com isso. Mas isso não exime a necessidade que eu e você nós temos de procurarmos pessoas que nos ouçam, pessoas que estejam atentas àquilo que nós vamos falar. Sabe por quê? Porque uma das primeiras etapas da cura é falar sobre o que nos aflige. Preste bem atenção aqui.
Uma das primeiras etapas da cura é falar sobre o que nos aflige. E nós não falamos, no mundo competitivo, estético, a gente não fala do que está no coração, e a gente se assusta quando um casamento acaba, e a gente fala, nossa, mas eu não vi nenhum sinal de que esse casamento estava em crise. Nossa, mas eu não vi nada disso, porque as pessoas não contam, não falam, não se abrem, estão se distanciando e não percebem a necessidade que elas têm de colocar para fora o que sentem, sem nenhum tipo de julgamento, apenas pessoas que escutem, acolham, para que haja um processo de cura na vida delas. E talvez muitos de nós que estamos aqui hoje, existam coisas que nos afligem, pensamentos, sentimentos, situações, experiências que nos consomem, mas que nós guardamos, e não temos sequer alguém que diga, olha, eu preciso. Eu disse hoje pela manhã, que no meu ministério, como pastor, eu tenho, assim como outros profissionais aqui, a vocação de desenvolver a escuta, de acolher pessoas, mas eu tenho necessidades. Eu não sei se você sabe, mas também dá para perguntar para mim se eu estou tudo bem. Que eu também tenho desafios no meu casamento. Eu não sei se você sabe, mas eu e minha esposa, de vez em quando a gente briga, e bastante, a gente discute. Eu também tenho desafios com os filhos, eu também tenho desafios na minha família, eu também enfrento qualquer outra situação, e isso mostra que eu também preciso procurar pessoas que me escutem, que me ouçam, que estejam prontas a me ouvir, porque nós precisamos, e não tem ninguém isento disso. Pessoas com o coração aberto para receber e desabafar, e falar sobre um casamento em crise, falar sobre uma vida financeira desregrada, falar que está com um problema de sentimento, falar que está com um problema com os filhos, com os pais, no trabalho, colocar para fora, e nós não falamos. Não se fala mais sobre isso, intocável. E o Ministério Terapêutico de Cristo nos chama a atenção e a escuta. Preste bem atenção que isso é muito importante. Eu quero concluir com isso. Eu quero afirmar para você algo muito importante através desse exemplo, dessa história, onde Cristo pergunta àquele homem e cura aquele homem. O que isso nos ensina? Preste bem atenção, pessoal do fundo aqui, é muito importante isso, nós estamos terminando. A cura vem através de um processo terapêutico. Nessa narrativa nós percebemos que a cura, ela acontece de uma forma integral. Jesus não apenas cura aquele homem no aspecto físico, é uma cura social, integral, afetiva, emocional, espiritual, ao ponto dele dizer que a fé dele havia o salvado. E eu entendo, olhando para esse texto, que a cura, ela tem esse processo. A atenção, a escuta, para que Deus de fato possa curar a nossa vida. O que isso nos ensina? Ao parar para ouvir aquele homem, anônimo, sem nome, Jesus já estava curando de uma forma integral. Não apenas o aspecto físico, livrando ele desse estigma moral, mas nos dando a lição importante, que a cura que nós procuramos, ela se inicia com o acolhimento, a escuta e a exposição do problema à graça de Deus. É exatamente isso que Max Lucado diz, eu quero terminar com isso. Ele diz assim: a cura acontece quando a ferida é exposta à atmosfera da graça. E qual é a característica da graça nesse relato? A atenção, a escuta. Acolhimento passa por esses dois princípios: a atenção e a escuta. Para você que é pai, você que é mãe, a atenção e a escuta. Para você que é líder de um ministério, você que está na comunidade, a atenção e a escuta. Para você que é filho, a atenção e a escuta.
Para você que é marido, a atenção e a escuta. Para você que é esposa, a atenção e a escuta, para participarmos do ministério terapêutico de Cristo. O que é uma igreja acolhedora? É uma igreja que dá a devida atenção, que entende que pessoas são mais importantes do que estrutura ou programas, mas que está apta e aberta a ouvi-las. E preste bem atenção, isso não é só uma responsabilidade minha como pastor, mas é uma responsabilidade de todos nós. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que é um grande desafio o acolhimento. Mas nós vivemos numa sociedade enferma. Conversava agora há pouco, antes de começar o culto, com uma pessoa que é da área profissional de saúde, dizendo da quantidade de pessoas enfermas em virtude da nova maneira que nós vivemos e do cotidiano. Pessoas que precisam de ajuda profissional, sim, muito. Pessoas que precisam de acolhimento, do trato, da atenção e da escuta. E muito dessas enfermidades começam dentro do nosso ambiente familiar. E o que Deus quer? Curar-nos. Curar a mim, curar a você, curar a nossa família e a nossa comunidade. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E reconhecer e pedir: Senhor, eu preciso ser uma pessoa mais acolhedora, dar a devida atenção, mas eu também preciso procurar pessoas que me acolham. Dizer: Senhor, eu preciso aprender a ouvir, mas eu também preciso procurar pessoas que me ouçam. Dizer que eu preciso de ajuda, dizer que eu estou sentindo isso, que eu tenho medo, que eu não sei mais se eu amo, que eu tenho problemas com questões financeiras. Dizer e colocar para fora, através da escuta, de que há uma situação que precisa de cura. E a cura, ela passa pelo processo terapêutico da atenção. Existe um problema, e da escuta. Senhor, assim como aquele cego, nós também precisamos de cura. Cura da alma, do coração. Tão bom saber, ó Deus, que o Senhor nos dá a devida atenção, de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos acolhe. E nós precisamos tanto disso. Por isso a minha oração se dá nesse pedido, ó Deus. Pai, coloque pessoas na nossa vida que nos acolham. Pai, coloque pessoas em nossa vida que nos ouçam. Mas nós também pedimos: Pai, coloque-nos na vida de pessoas que precisam de escuta, de atenção. Que eu possa ser essa escuta, que eu possa ser o acolhimento, que eu possa ser aquele que perceba e que ouça a dor, a angústia de um casamento em crise, de um relacionamento em pedaços. Que possamos ser uma comunidade que acolhe, que partilha a vida e o ministério terapêutico de Cristo. É a oração que eu faço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.